A Faxineira e o Milionário, um romance proibido na Zona Sul. Caro leitor, permita-me contar-lhe uma história que, embora pareça fruto da mais fértil imaginação, é tão real quanto as pedras que calçam as ruas sinuosas de nossa amada cidade do Rio de Janeiro. Uma narrativa que, como as ondas de Copacabana, vai e vem entre o sublime e o mundano, o trágico e o cômico, o amor e o interesse. Mas não nos apressemos. Como diria o sábio, a pressa é inimiga da perfeição. E esta história merece ser saboreada como um bom vinho, lentamente e com atenção aos detalhes. Nossa protagonista, Maria das Dores, nome tão comum quanto injusto para alguém de espírito tão singular, era uma dessas figuras que à primeira vista passaria despercebida em meio à multidão que se acotovela diariamente nos ônibus e metrôs de nossa metrópole. Aos 45 anos, carregava no rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho árduo a dignidade de quem jamais se curvou às intempéries da vida, por mais severas que fossem. Nascida e criada na Rocinha, Maria das Dores, ou simplesmente Dorinha, como era conhecida pelos vizinhos, aprendera desde cedo que a vida raramente oferece segundas chances, especialmente para quem nasce do lado errado do morro. Sua infância, se é que se pode chamar assim os poucos anos que teve antes de ser lançada no mundo adulto, foi uma sucessão de privações, amenizadas apenas pelo amor incondicional de sua mãe, Dona Zefa. Dona Zefa, que personagem formidável daria ela se pudesse saltar destas páginas e materializar-se diante de vós, caros leitores. Mulher de fibra, como se dizia antigamente, criou sozinha não apenas Dorinha, mas também seus outros 4 filhos, equilibrando-se numa corda bamba entre a honestidade ferrenha e a necessidade premente. Foi ela quem, entre um turno e outro de seu trabalho como merendeira numa escola municipal, ensinou a Dorinha os segredos da limpeza impecável que mais tarde se tornaria seu ganha-pão. Mas não nos deixemos enredar apenas nas teias do passado. Nossa história, afinal, se desenrola no presente. Nesse Rio de Janeiro de contrastes gritantes, onde a opulência e a miséria dividem não apenas a geografia, mas por vezes o mesmo endereço. Era uma manhã de segunda-feira, dia que, como bem sabem aqueles que labutam, carrega consigo um peso extra de responsabilidades e expectativas frustradas. Quando Dorinha se viu diante do imponente edifício na Avenida Vieira Souto, em Ipanema. O prédio, uma obra-prima da arquitetura moderna, erguia-se majestoso, suas linhas elegantes contrastando com a simplicidade da mulher que, munida de um balde, vassoura e produtos de limpeza, aguardava pacientemente a autorização para subir. "Bom dia, seu Severino", cumprimentou ela o porteiro, um senhor de meia idade, que, como ela, fazia parte daquela engrenagem invisível que mantinha funcionando a vida dos abastados moradores. "Bom dia, Dona Maria, preparada para mais uma semana?", respondeu ele com um sorriso cansado que revelava uma noite de vigília. Seu Severino, o que é que a gente pode fazer? A vida não para, né? E conta também não espera", filosofou Dorinha, arrancando uma risada compreensiva do porteiro. Foi neste momento, caro leitor, que o destino, esse dramaturgo caprichoso, decidiu lançar os dados que mudariam para sempre o curso da vida de nossa heroína. As portas do elevador de serviço se abriram, e para surpresa de todos, quem saiu não foi nenhum dos habituais moradores, mas sim Antônio Alves de Albuquerque Souza, o proprietário da cobertura e um dos homens mais ricos e influentes do Rio de Janeiro. Antônio Alves, como era conhecido nos círculos empresariais, ou simplesmente o patrão para os funcionários do prédio, era a personificação do sucesso financeiro. Aos 60 anos mantinha uma aparência jovial, fruto de uma combinação de genética privilegiada, cuidados estéticos caríssimos e, sussurravam as más línguas, alguns retoques cirúrgicos estratégicos. Viúva há 5 anos, era objeto de interesse de inúmeras socialites e jovens ambiciosas, que vislumbravam nele não apenas um partido, mas um verdadeiro prêmio da loteria matrimonial. O encontro entre Dorinha e Antônio Alves naquela manhã foi breve, quase banal aos olhos de um observador desatento.
Um esbarrão acidental, um pedido de desculpas murmurado, um olhar trocado por uma fração de segundo. Mas que poder tem esses instantes fugidios de reescrever o destino? Dorinha, recuperando-se do susto, apressou-se em recolher os produtos de limpeza que haviam se espalhado pelo chão de mármore do hall. Antônio Alves, contrariando todas as expectativas e protocolos sociais, abaixou-se para ajudá-la. Não se preocupe, senhora, disse ele, deixando a frase no ar como uma pergunta implícita. Maria das Dores, seu Antônio. Mas pode me chamar de Dorinha, respondeu ela, surpresa não apenas com o gesto, mas com o fato de que o patrão, sempre tão distante e inacessível, estivesse ali agachado ao seu lado recolhendo esponjas e detergentes. Foi neste momento, caro leitor, que algo extraordinário aconteceu. Algo que, se narrado em um romance, seria taxado de inverossímil, de uma coincidência forçada demais para ser crível. Caro leitor, onde estávamos? Sim, naquele momento crucial, quando o destino, esse dramaturgo travesso, decidiu embaralhar as cartas do jogo da vida de nossa Dorinha e do ilustre Antônio Alves. Pois bem, continuemos nossa narrativa, que promete mais reviravoltas que o trânsito da linha vermelha em horário de pico. Naquele instante fugaz em que seus olhares se cruzaram, algo inexplicável aconteceu. Antônio Alves, homem acostumado a lidar com números astronômicos e negociações de alto calibre, sentiu-se subitamente desarmado diante da simplicidade e da dignidade que emanavam daquela mulher. Dorinha, por sua vez, viu-se confrontada com uma faceta do patrão que jamais imaginara existir. A de um ser humano capaz de se abaixar, literal e metaforicamente, ao nível dos outros. A senhora, quer dizer, você trabalha aqui há muito tempo, Dorinha? Perguntou Antônio, sua voz normalmente firme agora vacilando ligeiramente. Há 15 anos, seu Antônio. Comecei quando a Aninha, minha caçula, ainda estava na barriga, respondeu Dorinha, um sorriso nostálgico brincando em seus lábios. Foi neste momento que o elevador social se abriu, revelando Verônica, a filha de 30 anos de Antônio Alves. Alta, esguia, com cabelos loiros meticulosamente tingidos e roupas que gritavam o nome de estilistas famosos, Verônica era a antítese de Dorinha em todos os aspectos possíveis. Papai, o que o senhor está fazendo aí no chão? E com essa? Verônica hesitou, seu olhar de desprezo pousando sobre Dorinha como se ela fosse uma mancha indesejável no tapete persa da sala. Funcionária, completou Antônio, levantando-se rapidamente e ajudando Dorinha a fazer o mesmo. Houve um pequeno acidente, estávamos apenas recolhendo as coisas. Verônica franziu o nariz, como se o mero fato de seu pai ter tocado em produtos de limpeza fosse uma afronta à ordem natural do universo. Bem, vamos logo. Temos aquele almoço com os Mendonça. Esqueceu? Não podemos nos atrasar por causa de contratempos. O tom com que ela pronunciou a última palavra fez Dorinha se encolher internamente. Era um lembrete cruel da distância que separava seus mundos. Uma distância que ia muito além dos poucos metros entre a entrada de serviço e a social. Antônio lançou um último olhar para Dorinha. Um olhar que parecia pedir desculpas não apenas pelo incidente, mas por algo muito maior e mais complexo. Então, ajeitando o paletó impecável, seguiu a filha para fora do prédio, deixando para trás uma Dorinha atordoada e um seu Severino boquiaberto. Viu isso, Dona Maria? Sussurrou o porteiro, assim que a porta giratória engoliu as figuras elegantes de Antônio e Verônica. Nunca vi o patrão trocar mais que 2 palavras com a gente, quanto mais ajudar a limpar o chão. Dorinha apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta coerente. Seu coração batia descompassado, e ela se pegou pensando no que sua falecida mãe, Dona Zefa, diria dessa situação. Provavelmente algo como: menina, tira o cavalinho da chuva, gente como nós não se mistura com gente como eles. Mas o destino tem lá seus caprichos, não é mesmo, caro leitor? Nas semanas que se seguiram, Dorinha se pegou antecipando ansiosamente as segundas-feiras, dia em que limpava o apartamento de Antônio Alves. Cada canto daquela cobertura luxuosa agora parecia conter um mistério,
Um pedaço da vida do homem que inexplicavelmente não saía de seus pensamentos. Foi numa dessas segundas-feiras, cerca de um mês após o incidente no hall, que o inesperado voltou a bater a porta, literalmente. Dorine estava terminando de limpar a imensa sala de estar quando ouviu o som da chave girando na fechadura. Seu coração disparou, dividido entre o medo de ser pega bisbilhotando, embora não estivesse, e a esperança de ver novamente aquele que povoava seus sonhos mais secretos. A porta se abriu, revelando não Antônio Alves, mas Verônica, acompanhada de duas amigas tão elegantes e arrogantes quanto ela. As três mulheres pararam abruptamente ao ver Dorinha, como se sua presença fosse uma surpresa desagradável. "Ah, é você", disse Verônica, seu tom deixando claro que preferia estar falando com uma barata. "Já está de saída, não é? Temos um encontro importante aqui e não queremos distrações." Dorinha sentiu o rosto queimar de humilhação. "Sim, senhora. Só estou terminando de limpar a sala e já vou embora." Foi então que uma das amigas de Verônica, uma ruiva de olhos felinos, notou algo sobre a mesa de centro. "Ei, Verônica, o que é isso?" "Parece o celular do seu pai." Com um movimento rápido, Verônica pegou o aparelho. "É mesmo. Ele deve ter esquecido quando saiu apressado hoje cedo." A terceira amiga, uma morena de ar malicioso, sorriu de forma conspiratória. "Bem, já que ele esqueceu, por que não damos uma olhadinha? Vai que descobrimos algum segredinho suculento do todo-poderoso Antônio Alves." O que se seguiu, caro leitor, foi uma cena que faria corar até mesmo os mais experientes roteiristas de novelas mexicanas. Ah, meu caro leitor, como o destino se compraz em tecer suas teias de intrigas e revelações. Deixamos nossa Dorinha em uma situação deveras delicada, não é mesmo? Pois bem, prepare-se, pois o que se seguiu foi digno das mais escandalosas cenas de nossos folhetins contemporâneos. Verônica, munida do celular paterno, incentivada pelas amigas, não hesitou em mergulhar nas profundezas digitais da vida privada de Antônio Alves. Seus dedos ágeis deslizavam pela tela, enquanto seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade mórbida e malícia. "Meninas, olhem só isso!" exclamou ela, sua voz oscilando entre o choque e o deleite. "Parece que papai anda trocando mensagens bem interessantes com alguém." As amigas se aglomeraram ao redor, seus pescoços esticados como aves de rapina, prontas para o bote. Dorinha, ainda presente na sala, sentia-se invisível e, ao mesmo tempo, terrivelmente exposta. Sua mente gritava para que saísse dali imediatamente, mas seus pés pareciam grudados ao chão de mármore italiano. "Nossa, Verônica", guinchou a ruiva. "Seu pai está de caso com alguém, e pelo visto é alguém bem mais jovem." A morena, não querendo ficar de fora, arrancou o celular das mãos de Verônica. "Deixa eu ver isso." As mensagens são bem quentes, mas não tem nome nem foto. Só um apelido, minha Cinderela do asfalto. Que cafona." Foi neste momento, caro leitor, que o universo decidiu que já era a hora de Dorinha entrar em cena. Com um estrondo que fez as três socialites saltarem como gatas escaldadas, ela derrubou o balde cheio d'água, inundando o piso imaculado da sala. "Oh, me desculpem", exclamou ela, sua voz tremendo. Eu já estava de saída e me assustei com a conversa das senhoras." Verônica, recuperando-se do susto, lançou um olhar fulminante para Dorinha. "Sua incompetente. Olha só o que você fez. E o que ainda está fazendo aqui, bisbilhotando nossa conversa privada?" Dorinha, reunindo uma coragem que nem ela sabia possuir, endireitou os ombros e encarou Verônica. "Com todo respeito, senhorita, mas quem estava bisbilhotando eram as senhoras. O celular do seu pai é particular e..." "Como ousa?" interrompeu Verônica, sua face contorcida numa máscara de fúria e indignação. "Você não passa de uma faxineira. Quem você pensa que é para me dar lições de moral?" Foi neste instante que o inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu novamente, revelando a figura imponente de Antônio Alves. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia cortar com uma faca. "Posso saber o que está acontecendo aqui?" perguntou ele, seu olhar percorrendo a cena surreal diante de si.
A filha e as amigas congeladas em poses de culpa, Dorinha tremendo como uma folha ao vento e seu celular jogado no sofá, a tela ainda acesa revelando mensagens que nunca deveriam ter sido lidas por outros olhos. O que se seguiu, caro leitor, foi uma explosão de acusações, justificativas e revelações que fariam corar até mesmo o mais experiente dos confessionários. Verônica, recuperando-se primeiro, apontou um dedo acusador para Dorinha. Pai, essa empregada estava nos espionando, e olhe só a bagunça que ela fez. Antônio, no entanto, não tirava os olhos de seu celular no sofá. Com passos lentos, ele se aproximou e o pegou, scrollando rapidamente pela tela. Seu rosto, normalmente uma máscara de autocontrole, agora era uma tela onde se pintavam emoções conflitantes. Verônica, disse ele, sua voz perigosamente calma, você invadiu minha privacidade. A jovem empalideceu, mas rapidamente recuperou a pose. Pai, nós só estávamos preocupadas com o senhor. E pelo visto tínhamos razão. Quem é essa Cinderela do asfalto com quem o senhor anda trocando mensagens tão impróprias? Foi neste momento que Dorinha, num ato de coragem ou loucura, digno das grandes heroínas da literatura, deu um passo à frente. Sou eu, declarou ela, sua voz tremendo mais firme. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Verônica e suas amigas olhavam de Dorinha para Antônio, suas expressões oscilando entre o choque e a repulsa. Antônio, por sua vez, parecia dividido entre o alívio e o pânico. Você, quinchou Verônica, sua voz atingindo um tom que poderia quebrar cristais. Não, isso não pode ser verdade. Pai, diga que não é verdade. Antônio Alves, o homem que comandava impérios financeiros com um simples aceno de cabeça, agora parecia pequeno e vulnerável. Ele olhou para Dorinha, seus olhos implorando por perdão, compreensão ou talvez coragem. Verônica, disse ele finalmente, há muito que precisamos conversar. Mas não aqui, não assim. Foi então que a porta se abriu mais uma vez, revelando uma figura que ninguém esperava ver. Aninha, a filha adolescente de Dorinha. A menina, ofegante com os olhos arregalados, olhou a cena à sua frente com uma mistura de confusão e medo. Mãe, chamou ela, sua voz pequena no meio daquela tempestade de emoções. O que está acontecendo? Por que a senhora não atende o celular? Aconteceu uma coisa terrível lá em casa. E assim, caro leitor, quando pensávamos que a situação não poderia ficar mais complicada, o destino nos prova mais uma vez que sua imaginação é infinitamente mais fértil que a nossa. Que segredo Aninha traz consigo? Que consequências esse confronto trará para nossos personagens? Ah, as respostas, meu caro, as respostas virão, mas não sem antes nos fazerem saborear cada gota desta deliciosa agonia da expectativa. Ah, meu caro leitor, chegamos ao ápice de nossa narrativa, ao ponto em que todos os fios dessa intrincada teia se entrelaçam para formar o quadro final. Quão curiosa é a vida, que nos apresenta suas mais surpreendentes reviravoltas, justamente quando pensamos ter atingido o limite do inesperado. Deixamos nossos personagens em um turbilhão de emoções. Dorinha, exposta em seu segredo mais íntimo. Antônio Alves, dividido entre seu coração e suas obrigações sociais. Verônica, consumida pela raiva e pela vergonha. E Aninha, a jovem filha de Dorinha, trazendo consigo o prenúncio de mais uma tempestade. Pois bem, continuemos. Mãe, repetiu Aninha, sua voz agora mais urgente. A voz Zefa, ela apareceu lá em casa. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Dorinha, que até então parecia prestes a desmoronar sob o peso das acusações e revelações, subitamente se ergueu, seu rosto uma máscara de incredulidade. Como assim, menina? Sua avó está morta há mais de 10 anos. Aninha, lágrimas escorrendo pelo rosto jovem, balançou a cabeça freneticamente. Não, mãe. A avó Zefa está viva. Ela explicou tudo. Disse que teve que fingir a própria morte para nos proteger de algo terrível. Neste momento, caro leitor, se você acha que a situação não poderia ficar mais surreal, prepare-se. Pois o destino, esse dramaturgo incansável, ainda tinha mais algumas cartas na manga. Antônio Alves, que até então observava a cena com uma mistura de confusão e preocupação, deu um passo à frente, seu rosto subitamente pálido. Zefa,
murmurou ele, como se o nome fosse uma relíquia muito esquecida. Você disse Zefa. Dorinha se virou para ele, seus olhos arregalados de surpresa. Sim, minha mãe. Mas como o senhor? Zefa, interrompeu Antônio, sua voz tremendo ligeiramente. Josefa Alves da Silva. Esse era o nome completo dela, não era? O queixo de Dorinha caiu e ela cambaleou como se tivesse levado um soco. Como o senhor sabe disso? Foi então que Verônica, até então muda de choque, soltou uma risada histérica. Não me diga que essa faxineira é sua filha bastarda, pai. Isso é ridículo demais até para você. Antônio fechou os olhos, como se tentasse reunir forças para o que estava prestes a dizer. Quando os abriu novamente, havia neles uma mistura de dor e determinação. Não, Verônica. Dorinha não é minha filha. Ela é minha irmã. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia ouvir uma pluma caindo. Dorinha cambaleou, sendo amparada por Aninha. Verônica e suas amigas pareciam estátuas de sal, congeladas em expressões de choque e incredulidade. Há mais de 40 anos, continuou Antônio, sua voz ganhando força à medida que falava. Meu pai teve um caso com uma empregada da família. Dessa união nasceu uma menina, Maria das Dores. Para evitar um escândalo que arruinaria nossa reputação em negócios, meu pai arranjou para que a criança fosse criada longe de nós, por sua mãe biológica Josefa. Eu era apenas um adolescente na época, mas jurei a mim mesmo que um dia faria as coisas certas. Dorinha, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, balançou a cabeça em negação. Não, isso não pode ser verdade. Minha mãe nunca... Sua mãe... interrompeu uma nova voz. Fez o que achou melhor para proteger você, minha filha. Todos se viraram para a porta, onde uma senhora de cabelos grisalhos e postura altiva acabava de entrar. Josefa, a supostamente falecida mãe de Dorinha, avançou para a sala, seus olhos percorrendo cada rosto com uma mistura de tristeza e determinação. Me perdoe, minha filha, disse ela, dirigindo-se a Dorinha. Me perdoe por todos esses anos de mentiras. Mas quando Antônio me procurou, há 10 anos, dizendo que queria reconhecer você como parte da família Alves, eu entrei em pânico. Achei que eles iriam tirá-la de mim, então fingi minha morte e nos mudamos para longe. Aninha, que até então observava tudo com olhos arregalados, de repente soltou uma exclamação. Espera, isso quer dizer que somos ricos? A pergunta, tão inocente e ao mesmo tempo tão carregada de implicações, quebrou a tensão na sala. Antônio não pôde conter uma risada que logo se transformou em soluços. Ele se aproximou de Dorinha, hesitante. Irmãzinha, disse ele, testando a palavra, sei que não posso apagar décadas de ausência e segredos, mas se você me permitir, gostaria de tentar compensar todo o tempo perdido. Dorinha, ainda atordoada com as revelações, olhou para sua mãe, para sua filha e finalmente para Antônio. Em seus olhos, uma batalha entre a mágoa do passado e a esperança do futuro se desenrolava. Começou ela, mas foi interrompida por Verônica. Isso é ridículo, gritou a jovem, seu rosto contorcido de raiva. Vocês esperam que eu acredite nessa história mal contada? Que eu aceite essa gente como família? Antônio se virou para a filha, seu rosto uma máscara de determinação. Verônica, você sempre quis saber por que sua mãe nos deixou. A verdade é que ela descobriu sobre Dorinha e não pôde aceitar. Agora você tem uma escolha. Pode seguir os passos dela e viver uma vida de amargura, ou pode abrir seu coração e ganhar uma família que você nem sabia que tinha. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som suave de palmas. Todos se viraram surpresos para ver seu Severino, o porteiro, parado na porta, lágrimas nos olhos. Bravo, exclamou ele. Que história mais linda, parece até novela das 9. E assim, caro leitor, nossa história chega ao fim. Ou seria um novo começo? Pois não é assim a vida, uma constante dança entre finais e recomeços? Dorinha, a faxineira que se descobriu herdeira. Antônio, o milionário que encontrou sua consciência. Verônica, a socialite confrontada com a verdadeira natureza do privilégio. E Aninha, a jovem cuja inocência talvez seja a chave para unir essa família improvável. Quanto ao romance proibido que deu título à nossa narrativa,
Ah, meu caro, talvez o verdadeiro romance tenha sido o amor fraternal. Há tanto tempo negado, e agora, finalmente, com a chance de florescer. Ou talvez, quem sabe, Antônio e Dorinha descobrirão que o amor que sentiram um pelo outro pode se transformar em algo igualmente profundo, mas diferente do que imaginavam. E você, caro leitor? Que lições tira desta história de segredos, mentiras e redenção? Pois saiba que, assim como nossos personagens, todos nós carregamos em nosso íntimo a capacidade de perdoar, de recomeçar, de amar. Basta termos a coragem de abrir nossos corações para as infinitas possibilidades que a vida nos oferece. Fim. Ou seria apenas o começo?